Olá, boa noite. Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Krum TV. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar a live de hoje. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir e compartilhar, também comentar a live de hoje, que será mais uma aula. O tema da live de hoje é o que está por trás de tudo isso, o que está por trás de tudo isso, o, o que e o que trabalha nos bastidores para que tudo o que está acontecendo com a humanidade continue acontecendo. Para quem não sabe, o governo oculto ele é formado pelos seres humanos, representados pelos políticos, partidos políticos, representados pela grande mídia, representados pelas grandes corporações, representados pelas grandes religiões, pelas grandes igrejas. Quando eu falo igreja, não estou resumindo somente a cristianismo. Todas as grandes religiões são sócias do governo oculto. Também, além de seres humanos que formam o governo oculto, você tem a raça alienígena reptiliana, você tem a raça alienígena Grey, que também participam do governo oculto, da sua estrutura, da sua formação. Então, nós temos reptilianos, Greys, Homo capenses. Então, são raças que participam da estrutura do governo oculto. Também nós temos espíritos malignos, trevosos, que fazem parte do governo oculto. Então, o governo oculto ele é muito poderoso, ele é muito inteligente, ele é uma estrutura formidável, fantástica, que utiliza suas inúmeras potencialidades para a expansão do reino das trevas, para a estagnação evolutiva individual e coletiva da humanidade. Nós sabemos também que quem alimenta o cabeça ou as cabeças do governo oculto, que são os espíritos malignos, são as dimensões infernais, na linguagem cristã, o famoso inferno, na linguagem espírita, o famoso umbral, na linguagem da consologia e projeciologia, as baratrosferas, na linguagem das religiões primitivas, as dimensões inferiores. Eu vou hoje resumir de forma clara, objetiva e específica o que significa o inferno de verdade, como é formado, sua estrutura, como é composto. Então vamos lá. Dimensão extrafísica e inferno. É a dimensão extrafísica anticosmoética, maligna, negativa, que é habitada por espíritos malignos simples, espíritos malignos assediadores, espíritos malignos mega assediadores. São chamados de subplanos por serem ambientes extrafísicos doentios. Possui três características, que são, número 1, é uma dimensão maligna, número 2, é uma dimensão transicional, número 3, é uma dimensão evolutiva. É uma dimensão maligna porque possui inúmeros espíritos maldosos, de má fé e anticosmoéticos, que possuem como objetivos existenciais realizar seus desejos, vontades e ambições, utilizando a anticosmoética, utilizando a maldade, e são adoradores da iniquidade. A dimensão extrafísica inferno é uma dimensão transicional, porque quando um espírito que vive nesta dimensão evolui, esse espírito é transferido da comunidade que ele se manifesta para uma outra comunidade mais avançada, desenvolvida, evoluída e compatível com o novo nível evolutivo que este espírito adquiriu. A dimensão extrafísica inferno é uma dimensão evolutiva,
Porque nesta dimensão existem faculdades, universidades, escolas, colégios, cursos, ginásios, centros de treinamento esportivo, laboratórios, hospitais, espíritos que são profissionais especializados em todas as áreas do conhecimento. Essa dimensão espiritual oferece toda uma estrutura para que o espírito supere dificuldades, revogue defeitos, seja assistido e possa evoluir espiritualmente. Nesta dimensão extrafísica, os únicos espíritos que podem evoluir e se desenvolver são os escolhidos pelos mega assediadores. Tipos de espíritos que habitam o inferno. Espírito simples patológico são os famosos escravos. São espíritos doentes que têm um corpo mental desequilibrado e dominado pelo corpo emocional. São altamente assediados, possuem personalidade fraca, possuem pouco livre-arbítrio, produzem e exteriorizam pensamentos e sentimentos negativos, agressivos, violentos, assassinos, são viciados em drogas, não dominam suas energias, possuem mais traços fardos do que traços fortes, possuem baixos níveis evolutivos. Segundo tipo de espírito que habita o inferno, assediador simples, é o famoso capitão do mato. São os espíritos que possuem baixos níveis evolutivos, a maioria não passou pela segunda de soma, o segundo descarte do soma, são viciados em desejos carnais, são totalmente anticosmoéticos, agressivos, ladrões, assassinos, destruidores de lares, torturadores, incentivam a prática do escárnio e do suicídio, possuem personalidade fraca, poucos traços fortes, não possuem maturidade, não possuem discernimento, não possuem lucidez, são totalmente psicossomáticos, são totalmente emocionais. E se tem algum nível de lucidez, é muito pouca. Terceiro tipo de espírito maligno que vive no inferno é o mega assediador tipo 1. É o espírito maligno e anticosmoético que possui um nível evolutivo avançado e comanda os assediadores simples e os assediadores simples patológicos. Esse espírito assedia uma ou várias consciências com o objetivo de sugar as energias conscienciais de suas vítimas. Possuem maturidade, discernimento e lucidez. Possuem também personalidade forte, liderança, muitas potencialidades anímicas, muitas potencialidades mediúnicas, tem equilíbrio emocional, alta intelectualidade e domina energias. Nós temos agora o quarto tipo de espírito maligno que vive no inferno. É o mega assediador tipo 2. É o espírito maligno e anticosmoético que comanda o mega assediador tipo 1, o assediador simples patológico. Possui maturidade, discernimento, lucidez, personalidade forte, liderança, muitas potencialidades anímicas, mediúnicas. E nós temos, por fim, o mega assediador tipo 3, que também é um espírito maligno e anticosmoético, mas que comanda o mega assediador tipo 2, o mega assediador tipo 1, o espírito maligno simples, espírito maligno simples patológico. Ele possui maturidade, possui discernimento, possui lucidez, personalidade forte, liderança, muitas potencialidades anímicas, mediúnicas. Então, dentro da estrutura do inferno, você tem a base, que é o espírito simples patológico, que é o escravo, que é o que apanha de todo mundo.
é o que faz os trabalhos mais pesados. Você tem o espírito maligno simples, que é o capitão do mato, que fiscaliza e controla os escravos. Você tem o mega assediador, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, há uma hierarquia dentro do inferno. E como eu falei anteriormente, porque eu, sem querer, eu posso ter assustado o espectador, mas a evolução espiritual ela se encontra em todas as dimensões, principalmente na dimensão do inferno. Só que lá evolui quem as lideranças querem que evolua. Não é qualquer um que tem o direito de evoluir. Então, eles escolhem qual espírito eles querem fazer evoluir, fazendo adquirir potencialidades, especializações, dissipando alguns defeitos, desenvolvendo algumas qualidades, para que na próxima reencarnação, esse espírito recém-evoluído, por autorização dos cargos superiores, possa cumprir uma determinada missão na dimensão física quando reencarnar. Então, evoluem sim lá, só quem eles querem. Eu falei como é que funciona a estrutura, a forma da integração, como é que funciona a hierarquia, os cargos e funções nessa dimensão, não é para fazer marketing positivo de espíritos malignos, muito menos fazer marketing positivo do inferno. É só para mostrar para o telespectador que essa galera toda aqui, essas forças todas aqui, ultra mega poderosas, avançadas e evoluídas, estão por trás dos políticos. Não todos, mas da grande maioria. Estão por trás dos partidos políticos, empresas, corporações, da mídia, da religião. Claro que nem de todos, mas da grande maioria. São eles que controlam o político corrupto, que rouba dinheiro da saúde para as pessoas morrerem por falta de respirador e oxigênio nos hospitais. São essas forças que estão por trás do político corrupto, que rouba merenda de colégio para deixar os alunos morrerem de fome. São essas forças que estão atrás dos políticos corruptos para eles investirem no sucateamento da segurança pública para que o crime organizado possa avançar e matar mais pessoas inocentes. São essas forças espirituais poderosas e malignas que estão por trás da grande mídia para ela mentir, para caluniar, difamar, injuriar, fazer guerra de informação, produzir fake news. Não é toda a mídia, mas a grande maioria. São essas forças espirituais malignas e poderosas que estão por trás das grandes empresas que envenenam os alimentos que nós comemos, os remédios que nós tomamos, os veículos que nós utilizamos para nos movimentar, nos locomover, que poluem o meio ambiente. São essas forças malignas, poderosas, inteligentes, que estão por trás da indústria farmacêutica, não toda, mas a grande maioria, para produzir doenças, vírus novos, bactérias e germes novos, micro-organismos novos que vão gerar doenças novas. São essas forças que estão por trás da produção de doenças científicas e laboratórios. São essas forças que estão por trás dos institutos educacionais, públicos e privados, que, em vez de educarem, alienam as massas, que mentem sobre a história do país, que produzem fake news sobre a história do país, que produzem não alunos preparados para o mercado de trabalho, que não fazem questão de produzir especialistas para o mercado de trabalho. São essas forças malignas espirituais que estão por trás do sistema educacional, que aliena, que deixa todo mundo desconexo da realidade, que impede o aluno de amadurecer, ter discernimento, ter lucidez, que faz o aluno sair de lá imbecil, alienado, manipulado, infantilizado. São essas forças espirituais que estão atrás, não de todos, mas da grande maioria, dos julgadores, dos processualistas, que começam a distorcer os poderes do Estado para reprimir, para perseguir.
para realizar prisões arbitrárias, para realizar busca e apreensões arbitrárias na casa de pessoas inocentes, que prendem os pobres em jaulas, sabendo que são pessoas inocentes, que não dão o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. São essas forças espirituais malignas que estão atrás do judiciário, do executivo, do legislativo. O judiciário para cometer as justiças, o legislativo para criar leis injustas e o executivo para destruir o Estado. É claro que existem pessoas maravilhosas, evoluídas e do bem nos três poderes, mas são a microminoria que luta contra todo um sistema que é muito poderoso, porque é formado por três forças: a humana, a alienígena e a espiritual. Então, não basta você brigar com o executivo, o legislativo, o judiciário, brigar contra as forças do Estado por um mundo melhor. Você tem que brigar contra os alienígenas e principalmente contra o mundo espiritual. Aí sim, você consegue quebrar o sistema e o teu país e o teu mundo começa a melhorar. Encerro mais uma participação no programa Esclarecendo a Matrix. Agradeço aos telespectadores que curtiram, comentaram e compartilharam a live de hoje. Agradeço a Cris Lantini, nossa assessora técnica. Agradeço a Cris de Pascoal, presidente do nosso canal. Tenham todos uma excelente noite e gratidão pela atenção.